Olha, é desespero a palavra que descreve o Bolsonaro agora. Eu vou começar o vídeo mostrando uma coisinha. Isso aqui foi no dia 10 de março, tá até a data aqui embaixo. Isso foi o que o Lula falou no discurso dele, ó. Um presidente que respeitasse o país já teria criado um comitê de crise, diz Lula. Hoje, o que o Bolsonaro faz? Bolsonaro anuncia a criação do comitê de crise contra a pandemia. Só que o Bolsonaro faz isso no dia em que chegamos à marca de 300 mil mortos. Está até aqui em vermelho sangue sobre a bandeira brasileira. 300 mil mortos sob a gestão de Bolsonaro e de Pazuello. Os assassinos conseguiram matar, ó, ele fez vezes 10 aquela promessa dele de que ia matar 30 mil, vezes 10. E o Bolsonaro criou o comitê de crise. Ele teve uma reunião hoje com o Luiz Fux, presidente do STF, com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidentes do Senado e da Câmara, e com alguns governadores. Só que não pense que o Bolsonaro enganou alguém com essa reunião, muito menos com o discurso de ontem. Não. O pessoal do Centrão tá por aqui com o Bolsonaro. Essa reunião não apertou nada das críticas que eles têm ao Bolsonaro. O mercado financeiro também já não quer mais o Bolsonaro e essa reunião não mudou nada. Para piorar, o Bolsonaro fez algumas coisas nos preparativos dessa reunião que mais ou menos esvaziaram o real motivo da reunião, que era criar o comitê de crise, um comitê que realmente funcionasse. Agora todo mundo em Brasília já está com a certeza de que esse comitê não vai servir para nada e de que o Bolsonaro não vai mudar a estratégia dele. Inclusive, quando ele anunciou o comitê, a primeira coisa que ele falou foi: a gente vai agora falar mais sobre o tratamento precoce. Aí pronto, aí nesse momento você pode ter certeza que o presidente do Itaú, do Bradesco, que estava assistindo, desligaram suas televisões e falaram: não dá mais, com isso aí não dá mais pra gente lidar com esse tipo de coisa. Olha, vai ficar feia a coisa pro Bolsonaro, eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas antes, um segundinho, se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, porque ó o número aqui, Bolsonaro fez vezes 10 a promessa dele de matar 30 mil. Você quer ver a casa cair? Se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Assim que tiver vacina ou alguma maneira de irmos para as ruas, nós, o Plantão Brasil, vamos todos às ruas. Eu quero que você comente, você vem com a gente ou não vem para derrubar esse governo, para pôr abaixo esse assassino? Comenta aí no vídeo, aproveita, curte, se você não é inscrito, se inscreve no canal e a gente já tá nas ruas da maneira que pode, que é como? Com carros de som contra o Bolsonaro, denunciando os crimes. Esse aqui rodou em Cachoeirinha, que é no litoral do Rio Grande do Sul. Foi ontem ou foi na segunda-feira? Eu tenho que confirmar se foi na segunda-feira ou foi ontem. Quase certeza que foi na segunda-feira. É porque geralmente eles mandam os vídeos um dia depois. E olha, eu tô recebendo tanto vídeo de carro de som em tanta cidade que não dá nem para mostrar todos aqui no canal, porque a gente tá ampliando, a gente tá rodando, tá tentando nessa semana rodar em 10 cidades e estamos chegando nessa marca. Já tá confirmado Salvador, Pernambuco, Ceará, Mirim, no Rio Grande do Norte. Vamos rodar em outras cidades também no Rio Grande do Norte, eu tô vendo isso. Também está confirmado Itarema, no Ceará. Vamos rodar também em outras cidades ali do Ceará e vamos continuar rodando nas cidades do Rio Grande do Sul. E eu estou tentando agora carros de som no interior do Paraná, tem lá em Maringá, que rodamos também ontem denunciando o Sérgio Moro, mas estou tentando mais no interior do Paraná porque a situação está feia lá e a gente tem que denunciar o real culpado disso. E se você quiser ajudar as ações do canal, denunciando a falta de vacina, o desastre econômico e tudo mais, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e o Apoia. Faz um Pix e você ajuda a gente a ampliar. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro. O Bolsonaro ele falou que, olha, temos que agora salvar vidas. A primeira coisa que ele falou, primeiro ele falou do tratamento precoce, aí depois ele falou, temos que priorizar vidas. É a primeira vez que o Bolsonaro diz isso. Até então ele falava de economia. Então, significa que a mensagem que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco passaram para ele fez com que ele mudasse o tom. Mais do que isso, ontem, o começo do discurso do Bolsonaro tinha parte do que o Temer mandou falar pro Bolsonaro. Se você está assistindo os últimos vídeos do canal, você viu que eu coloquei. O Centrão deu um ultimato ao Bolsonaro na voz de Michel Temer. E o Michel Temer disse numa entrevista ao Estadão, inclusive, o que ele quer que o Bolsonaro fale pro gado dele. O Bolsonaro falou parte do discurso. O Bolsonaro começou, pode ser que sim ou que não, veremos nos próximos dias. Parece que o Bolsonaro começou a tentar mudar a opinião do gado, porque ele não pode fazer isso do dia pra noite, porque ele ficou um ano inteiro falando contra o isolamento, contra o lockdown. Não dá para ele mudar do dia para noite. Mas ele começou falando exatamente o que estava nas aspas que o Temer mandou ele falar. É exatamente igual, copiou, colou. Ele falou, olha, o Brasil está vivendo um momento muito mais difícil, é uma nova pandemia, temos uma nova variante, a situação mudou. Quer dizer, ele falou o que o Temer mandou. Aí depois, a partir disso, ele começou a falar de vacina. Tá, só que
não era isso que o Centrão e o mercado financeiro queriam que ele falasse. Era o seguinte, ó, vamos priorizar aqui as vacinas, mas precisamos do isolamento, vamos ajudar as pessoas a ficarem em casa, isso tudo. Se o Bolsonaro não mudar esse discurso nos próximos dias, vão colocar o Bolsonaro abaixo. A única coisa que está faltando para o Congresso colocar o Bolsonaro abaixo é apoio das ruas. E quem está falando isso não sou eu. Vários líderes do Centrão dão entrevistas na Folha, no Globo, no Estadão, até no antagonista lá da Lava Jatista e falam, olha, se tivesse gente nas ruas, muita gente que tá com o Bolsonaro virava de lado no mesmo minuto. E eu vou dar um exemplo. O PL, Partido Liberal, que tá com o Bolsonaro desde o comecinho do governo, que ajudou a eleger o Arthur Lira, tá sempre com o Bolsonaro, o PL fez um aceno ao Lula logo depois do discurso do Lula. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, que é do PL, é o maior crítico ao Bolsonaro nos últimos dias. Pelo menos de pessoas que têm alguma autoridade lá em Brasília, ele é um dos maiores críticos, e assim, fala diretamente sobre críticas. E veja, é um dos partidos que mais está com o Bolsonaro. Agora tem outros partidos, como Republicanos, o próprio Partido Progressista do Arthur Lira, estão esperando assim um sopro para mudarem de lado, até porque a eleição está chegando e a coisa vai ficar difícil para eles. Como é que eles vão se eleger nos rincões do Nordeste? Muitos desses deputados do Centrão são do Nordeste, ou lá no Norte, ou em cidades menores, que são as cidades que mais estão sofrendo, não tem UTI, não tem nada. Como é que eles vão se eleger com essa pecha de alguém que apoiou esse governo genocida, que fez voltar a fome? Porque na hora da eleição, o povo não quer saber se o Bolsonaro tá dando agora essa esmola aí de R$150. Eu digo esmola porque tem condições de dar muito mais, de dar 600, de dar até mais de 1.000. Teria, mas não dá. Você acha que o povo que voltou a passar fome, vai votar no cara que fez passar fome? Não vai. Vai ser muito difícil convencer esse povo todo com fake news, como fez em 2018, mas muito difícil mesmo. Ainda mais com 300 mil mortes. E ó, nesse ritmo, 3 mil por dia, em um mês teremos 400 mil mortes. Em 2 meses, meio milhão de mortes. Não tem como o governo se sustentar. Aí, chegou a reunião de hoje. O Bolsonaro marcou a reunião de hoje. Ele fez o discurso de ontem. Em parte ele falou que o Temer mandou, mas de resto a maionese desandou. Eu até analisei isso aqui no vídeo de ontem, que eu falo dos panelaços, eu falo também sobre isso. E aí o Bolsonaro fez a reunião de hoje. Todo mundo tinha a esperança. Era assim, era o limiar, a reunião. Vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer nessa reunião. Chegou na véspera da reunião, o Bolsonaro começou a mudar os convidados. Por quê? Seria Bolsonaro, poucos governadores, aleatórios, alguns aliados e outros não aliados do Bolsonaro, ministros do STF, presidentes da Câmara e do Senado. E aí eles iam pressionar o Bolsonaro, eles iam levar a versão do mercado financeiro para o Bolsonaro, que é o Bolsonaro, vacinação em massa, não interessa o preço, dá um jeito de trazer vacina. Não interessa, faça o que tiver que ser feito, traga a vacina o mais rápido possível e o maior número de vacinas possível. Essa era a pressão e eles iam jogar na cara do Bolsonaro muito do que foi feito de errado, muito do prejuízo, tudo que estava na carta dos mais de 500 empresários economistas, inclusive donos dos maiores bancos do Brasil, a elite brasileira que controla o país escreveu aquela carta, estava ali, ó, o governo federal deixou de arrecadar não sei quantos bilhões, sei quantos bilhões, 34 bilhões em 2020 e serão 130 e poucos bilhões em 2021. Deixar de arrecadar impostos federais por causa da pandemia. E aí eles jogam na cara que ó, o governo gastou 500 bilhões na pandemia, mas gastou só 20 em vacina. E o resto foi gasto em coisas que não mudaram nada. A gente continua tendo 3 mil mortes por dia, não adiantou nada o resto do dinheiro. Aí o Bolsonaro começou a mudar os convidados da reunião. Na última hora, ele fez o quê? Ele colocou o Queiroga como ministro, convidou o Queiroga para a reunião e convidou o Pazuello, ex-ministro, estava na reunião hoje. Aí o Bolsonaro começou a convidar governadores aliados. O Caiado, que no comecinho da pandemia fingia que estava contra o Bolsonaro, lembra? O Caiado estava lá. Aí ele convidou outros governadores, vários bolsonaristas. Para quê? Para esvaziar o motivo da reunião. Quer dizer, o motivo era emparedar o Bolsonaro, mas como ele estava cheio de aliados lá, os aliados dele eram a maioria, vários que falam contra o lockdown, vários que têm são financiados por empresários de bares e restaurantes, empresários mas olha, tem gente no Brasil que acha que gente rica é esperta. Não, tem muito rico que é burro demais, empresário rico, milionário burro, que apoia o governo, que não comprou vacina, tá com o comércio fechado hoje, muitos estão falindo, outros prestes a falir, continuam apoiando o governo, só porque o governo fala, eu sou contra o lockdown, não fazem ideia de que o governo poderia estar pagando auxílio, poderia estar pagando salários dos funcionários deles, poderia estar livrando esses empresários de pagar imposto. Teve o país da Europa que pagou até o aluguel dos pontos comerciais.
mas no Brasil não. E aí essa massa de manobra, eles também fazem pressão nos governadores e nos prefeitos, não pense que não. E aí vão lá os governadores bolsonaristas, que são os mais suscetíveis a receberem coisas desses empresários, favores ou sabe-se lá o quê, e estão lá com o Bolsonaro falando contra o lockdown, numa reunião que era para emparedar o Bolsonaro. Não pense que o Centrão e o empresariado não viram isso. Aí acaba a reunião, o Bolsonaro começa a falar de tratamento precoce, vem lá o Queiroga, olha, eu até coloquei no meu TikTok, vai no meu TikTok. O Queiroga começa a falar, a máscara dele começa a cair, dá uma agonia. Ele demorou 1 minuto para colocar a máscara para cima e ele lá com o narigão de fora. O cara é ministro da saúde. Olha, aí depois vem o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira falar, olha, não é um momento de polarizar. Como não é um momento de polarizar? Tem 300 mil mortos. O cara demorou 1 ano para fazer o comitê de crise. Só fez porque o Lula ontem o STF inocentou o Lula, declarou a suspeição do Moro. Só fez por isso. E ó, a mídia, aí eu não sei se é burrice de jornalista da grande mídia, se eles são realmente burros assim, ou se é outra coisa, porque olha, é falta de memória. Olha só isso aqui. A mídia falou, Bolsonaro finalmente muda o tom. Aí eu vejo o articulista da grande mídia que realmente o cara tá acreditando que o Bolsonaro tá mudando o tom. Vamos lá, 17 de março de 2020, tá aqui, ó, alguém fez aqui, ó, 17 de março de 2020, tá aqui, Estadão. Bolsonaro muda o tom. 17 de março de 2020, faz mais de 1 ano, Bolsonaro muda o tom. 21 de maio, Bolsonaro muda o tom em reunião com governadores, Dória pede paz. 28 de dezembro de 2020, Bolsonaro muda o tom sobre a Covid em pronunciamento em Natal. Quer dizer, quantas vezes ele mudou o tom e o tom continua o mesmo. Aí, 23 de março de 2020, 1 ano atrás, hoje é 24 de 2021, né? Bolsonaro muda o tom, parabeniza governadores e pede união, 1 ano atrás. Aí, 1º de abril de 2020, Bolsonaro muda o tom, deixa de lado ironias e admite que pandemia ameaça. Quantas vezes ele mudou o tom sem mudar? Aí tem mais, tem de dezembro, tem várias. Aí Bolsonaro muda o tom e diz que vacinação aumenta exponencialmente chance de retomada da economia. Isso foi também no fim do ano passado, enquanto ele recusava 70 milhões de doses da Pfizer e 50 milhões de doses da Sputnik V. Não mudou o tom e não vai mudar. Vamos colocar o Bolsonaro abaixo. Só acontece uma coisa, e aí vários analistas têm visto isso, o Congresso não age de dentro para fora. As coisas no Congresso são de fora para dentro. Tem que ter movimento contra o Bolsonaro nas ruas. Por isso que eu falo, apoie o Plantão Brasil e quando tiver o povo vacinado, a gente vai para as ruas, ou quando o número de mortes se diminuir muito, acho difícil nas próximas semanas ou meses, mas assim que der a gente tem que ir para as ruas, tomar as ruas contra esse desgoverno, porque aí a gente põe abaixo, ninguém mais aguenta o Bolsonaro, nem o mercado financeiro, nem a elite que derrubou o PT, para tentar colocar alguém da elite, aí o Bolsonaro foi o ponto fora da curva, mas eles apoiaram o Bolsonaro em 2018, nem Rede Globo, nem o Centrão que estava com o Bolsonaro até agora, ninguém mais aguenta. Só meia dúzia de bolsonaristas que são massa de manobra, eles estão morrendo, eles estão se arriscando as próprias vidas, e aí o Bolsonaro vacina a mãe dele. Aí os bolsonaristas, lá o Constantino, lá nos Estados Unidos, ele faz tweet falando, o Brasil não pode parar, mas ele está nos Estados Unidos e já tomou 2 doses da vacina, já está vacinado, quer dizer, você brasileiro otário vai pra rua com 3 mil mortos sem vacina, mas ele lá, nem lá, ele não vai pra rua sem estar vacinado, porque ele se vacinou. Olha só, isso é o bolsonarismo. Se fosse tão fácil pra rua trabalhar, por que ele não colocava a mãe dele, que tem 90 anos, numa rodoviária, mandava a mãe dele ir para algum lugar de ônibus, com ônibus lotado? Vamos ver se o Bolsonaro põe a mãe dele sem estar vacinada. Vamos ver se ele colocava? Não colocava, né? É só para você morrer, para eu morrer. Os dele estão todos vacinados e o cartão de vacinação do Bolsonaro tem sigilo de 100 anos. Você nem sabe se o Bolsonaro já não está vacinado. Tanto é que ele está provocando aglomeração todo dia aí. E domingo ele provocou aglomeração, não pense que esse pessoal que escreveu a carta, que deu o ultimato, não viu não. Eles viram, eles estão agora se articulando contra o Bolsonaro. Vai vir coisa ruim para ele nas próximas semanas. E ó, vamos mostrar aqui o carro de som lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Olha só. Como seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Já são 3 mil mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida.
Bolsonaro cheira a morte, enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal. O Brasil está um caos e não temos nem vacina porque Bolsonaro se recusou a comprar. E porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando. Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram. Aqui o carro rodou em Cachoeirinha, também rodou na semana passada em Canoas e vamos rodar em outras cidades ali do Rio Grande do Sul. Também estamos... a gente está em todas as regiões do Brasil, acho que talvez só no norte que a gente não tá. Vamos tentar achar um carro aí em alguma região do norte. A gente tem em Manaus, vamos rodar então em Manaus. Eu vou falar com o carro de som em Manaus para ver se roda ainda essa semana. Aqui no norte a gente não tem nenhuma. Quem quiser ajudar, curte, compartilha, se inscreve no canal, é um segundinho. Embaixo do vídeo o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e Apoia-se. Falou!